usar, no todo. Mateus 17, 24. Mateus capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 24 e hoje nós vamos falar de algumas marcas cruciais para vivermos milagres, vivermos o extraordinário de Deus. Amém? Amém. Mateus 17, 24 diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Amém, queridos? Esse texto ele é muito interessante porque nele a gente consegue extrair de maneira muito clara algumas marcas importantes, essenciais, para vivermos o extraordinário que Deus já liberou, os milagres que o Senhor já liberou para todo o ano de 2026. E aí quando a gente pega para ler esse texto, é interessante que no início do capítulo, o capítulo já começa com um evento extraordinário. O capítulo começa ali, Jesus levando os discípulos mais chegados, mais íntimos, Tiago, Simão, e João, e leva consigo até o monte, e ali o Senhor Jesus, ele apresenta a sua divindade, a sua identidade divina para os seus discípulos. Ali é algo fantástico, ali isso marca muito a vida deles. E em seguida, o Senhor Jesus desce do monte, e quando ele desce do monte, ele já vê ali uma discussão em torno dos discípulos que haviam ficado. Um problema, sabe, o pai estava questionando os discípulos, por que eles não conseguiam resolver o problema do seu filho? Ele estava com um filho, um garoto possesso, e eles não conseguiam expulsar os demônios. E ali Jesus, diante daquela cena, Jesus diz: olha, até quando eu vou estar com vocês? E o Senhor Jesus então dá uma ordem, e o Espírito deixa aquele menino, o menino é curado. E aprendemos uma lição muito importante, naquele episódio, o Senhor nos ensinando a importância da fé, uma fé, mesmo que sendo pequena, uma pequena fé, e ele ilustra essa fé com o tamanho de um grão de mostarda, muito pequeno, Há quem diga, eu nunca medi, mas há quem diga que uma semente da mostarda é em torno mais ou menos aí de 1 a 2 milímetros, tamanhozinho pequeno. Mas quando essa semente germina, ela acaba dando um arbusto aí de 2 a 4 metros, forte. E ali a gente também extrai muitas lições, Uma vida cheia de fé, pautada em fé, ela certamente abençoa muitas outras. E em seguida Jesus vai falar da sua morte, ressurreição, já estava preparando o coração dos seus discípulos para a tragédia, mas também para a glória que viria em seguida. E então nós acabamos chegando aqui nesse texto que acabamos de ler agora. A grande verdade, queridos, é que todos nós queremos viver milagres, sim ou não? Nós oramos por milagres, jejuamos por milagres, até profetizamos sobre eles, mas interessante que a Bíblia, ela nos ensina que os milagres não acontecem, de qualquer maneira.
Para que os milagres possam acontecer, precisa seguir princípios espirituais. E não só princípios espirituais, mas precisam ser acompanhados também de atitudes corretas. E aí, Mateus 17, nós vemos Jesus realizando ali um milagre simples. Mas ao mesmo tempo que o milagre ele é simples, ele acaba também sendo um milagre muito profundo. Olha, uma moeda aparece na boca de um peixe. Veja, uma moeda aparecendo na boca do peixe, é algo muito simples, mas é profundo porque traz ensinamentos preciosíssimos para as nossas vidas. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui apenas falando, sabe, de um milagre financeiro, mas esse acontecimento, ele vem como uma aula prática sobre como os céus respondem a uma vida alinhada, uma vida submetida à vontade de Deus. Isso é extraordinário, amém ou não amém? É extraordinário, porque se você quer viver milagres, entenda uma coisa, sem alinhamento, sem sincronismo, sabe, com o Senhor, com a vontade de Deus, é impossível vivê-los. E nesse texto, nós encontramos marcas cruciais que precisam estar presente na vida daqueles que desejam viver o sobrenatural de Deus. Então, antes de nós falarmos sobre essas marcas essenciais, cruciais, para viver milagres, é importante entendermos agora o contexto bíblico de Mateus 17, apenas do 24 ao 27. Então, repare, Jesus estava na Galileia, Jesus havia operado aquele milagre, aquele jovem, que estava possesso, ele foi liberto, curado. Então o Senhor Jesus, o texto diz, versículo 24, que o Senhor Jesus chega a Cafarnaum. E ali, ao chegar em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo, eles perguntam a Pedro se o mestre dele paga o imposto. Primeira coisa, eles abordam Pedro e diz: o teu mestre paga imposto? E aqui, Pedro responde que sim, mas o texto diz que Pedro entra na casa. E ao entrar na casa, Jesus chega para Pedro ali, traz uma lição valiosa e diz para Pedro o seguinte: Pedro, nós somos filhos, né? E como filho, nós somos livres. Ou seja, todo filho, ele está livre do tributo, do imposto do templo. Existia na época uma tradição judaica que dizia justamente isso, que o filho do rei não paga imposto. Jesus, na verdade, estava justamente pegando a tradição judaica, estava dizendo isso para Pedro, dizendo para ele, ensinando que como filho, ele é livre. Só que, irmãos, mesmo debaixo dessa revelação, é interessante que Jesus decide pagar o imposto. Mas aqui está uma questão importante a registrar. Jesus, ele não paga o imposto por obrigação. Jesus paga o imposto por um propósito. Havia um propósito ali, sabe, em pagar aquele imposto. E para isso, ele libera uma ordem sobrenatural. E como ele decide viver o propósito, pagando o imposto, ao liberar essa ordem, sabe, sobrenatural, a provisão milagrosa, ela acaba sendo gerada naquele momento. Olha só. Então eu entendo que quando nós vivemos focados no propósito, é certo que essa vida de propósito, ela vai
gerar realmente um ambiente de milagre. Nós estamos aqui e certamente eu estou falando aí para um líder de célula, né, um grande líder de célula, né, está ouvindo. Entenda, é importante nós entendermos isso. Se nós desejamos de fato viver milagres na nossa família, viver os milagres, sabe, lá no nosso trabalho, profissionalmente falando, milagres ministeriais, nós precisamos estar atentos, sabe, ao propósito, ao chamado que o Senhor nos deu. É fato que todo chamado, né, o propósito de Deus para nossas vidas vai requerer muito de nós. Exige mesmo, sabe? Mas a fidelidade ao propósito faz com que os milagres, sabe, sejam liberados, eles fluem a partir daí, desse comprometimento, dessa responsabilidade com aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Está dando para entender, irmãos? Amém? Talvez você pense assim, ok, pastor, mas não era a obrigação de todo judeu pagar o imposto? Sim. Obrigação, todo judeu pagar o imposto. Só que você precisa entender uma coisa importante, meu irmão. A grande questão aqui é que Jesus não estava falando do imposto romano, ele estava falando do imposto do templo, diferentemente do imposto romano. Então, como filho, ele não era obrigado a pagar esse imposto, porque filhos não pagam tributos na casa do pai, ok? Só que, mesmo livre, mesmo estando livre, Jesus decide pagar. Não foi por obrigação, não foi por medo, repito, foi por propósito. Vamos lá. Qual era então o propósito de Jesus ao pagar esse imposto? O próprio Jesus diz no texto, lá no versículo 27 ele diz, para que não os escandalizemos. Então o propósito era não trazer escândalo. Com isso, Jesus nos mostra, irmãos, que o propósito, na verdade, não era pagar o imposto, era simplesmente proteger o testemunho. Jesus estava preocupado com a questão do testemunho. Jesus queria ensinar ali maturidade. E com isso tudo, ele abriria espaço para que o milagre se manifestasse. Olha só que coisa interessante. Então, olhando para essa atitude de Jesus, não sei se você percebe, mas ele está abrindo mão do direito para preservar o testemunho e não gerar, ali naquele ambiente, não gerar nenhuma espécie de escândalo. E é exatamente aí, irmãos, que o milagre acontece. É nesse ponto aí que o milagre acontece. Sabe, quando Jesus decide, escolhe o propósito acima do direito, ele está liberando e libera uma palavra. Nós vemos que a provisão, ela acaba vindo de forma sobrenatural, né? Imagina a provisão surgindo, né, na boca de um peixe, né? Imagina você aí, né, final do mês chegando e você tem uma fatura para pagar, né? E utilizou bastante aí no verão cartão de crédito e tem que pagar essa fatura, mas aí você olha e fala assim, meu Deus, de onde que eu vou tirar esse negócio? Né? Só por um milagre. Aí você imagina o recurso vindo da boca de um peixe, né? Irmãos, é complicado, né? Imagina. É lógico, nós não estamos comparando uma coisa com a outra em si, mas, sabe, a provisão que Jesus precisava veio de algo em comum. Sabe, quem imaginaria, né, que as 2 dracmas, tanto a de Jesus quanto a de Pedro, viria da boca de um peixe? Era algo incomum. Como? Possível,
né? Mas nós cremos, queridos, quando nós estamos alinhados ao propósito de Deus, os milagres acabam vindo de lugares que a gente menos imagina, amém? Isso nos ensina que milagres, queridos, não fluem da rebeldia. Milagres fluem de discernimento. É entender que existe um propósito, que Deus não me chamou para viver uma vida, sabe, de qualquer maneira, sem compromisso, uma vida, sabe, voltada para mim mesmo, mas Deus me trouxe ao mundo para que eu pudesse cumprir um propósito maior, e esse propósito envolve muitas vidas, amém? Propósito é grande demais. Sabe, queridos, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quem vive apenas por obrigação dificilmente vê o sobrenatural. Quem vive por obrigação, né? Eu tenho que liderar a célula mesmo. Uma chuva dessa tem culto. Eu tenho que ir para o culto mesmo, né? Por obrigação. Irmãos, se o nosso coração se mantém, sabe, curvado diante desse sentimento, sabe, tão mesquinhos e medíocres, sabe, dificilmente vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer, né? E é bem provável que o sobrenatural, os milagres ainda não aconteceram justamente por causa disso. Você concorda comigo? É verdade. É verdade, mas, queridos, quem vive por propósito, experimenta provisão onde não há caminho, sabe? As coisas acontecem, eu não sei como vai acontecer, mas eu sou fiel ao propósito, eu sou fiel à visão, eu sou fiel ao chamado, eu sou fiel àquilo que Deus me confiou. Então, uma coisa é certa, vai vir, se vai ser da boca de um peixe ou do que for, vai vir, amém? Então, irmãos, esse texto nos revela que o milagre não acontece do nada, de forma isolada. Ele está conectado a atitudes espirituais claras. Amém? Atitudes espirituais claras. Então, uma vez que nós já temos uma clareza aí do contexto bíblico de Mateus 17, agora sim, nós podemos responder quais são as marcas cruciais para viver milagres. Amém? Então, se você deseja realmente viver os milagres do Senhor, a primeira marca que você precisa cultivar, que você precisa valorizar, é a integridade. Diga comigo, integridade. Veja, se nós queremos de fato viver milagres, irmãos, consistentes, palpáveis, milagres reais, né, de verdade, nós precisamos começar entendendo que os céus, eles respondem à integridade, ok? Integridade. E esse negócio de atalhos espirituais, justificativas religiosas para erros práticos, irmãos, não funciona, não rola, sabe? Quantas vezes nós estamos trazendo justificativas aí religiosas, alguns atalhos, sabe? Daquele tipo, Deus conhece o meu coração, Deus entende, né? Deus sabe o que passa aqui dentro, né? Se nós começarmos a achar que os atalhos espirituais vai fazer com que a gente viva esses milagres consideráveis, queridos, isso é engano. Jesus poderia muito bem ter utilizado aqui argumento espiritual para não pagar imposto, para não pagar aquele imposto. Ele poderia dizer, e ele estaria certo, olha, eu sou filho, logo eu sou isento, eu não preciso pagar. Mas Jesus escolheu o caminho da integridade. Veja, integridade. A atitude de Jesus aqui nos traz uma grande lição, irmãos.
A lição é a seguinte: a lição é que integridade é fazer o que é certo, mesmo quando você poderia justificar o contrário. Isso é integridade. É isso que eu consigo enxergar na atitude de Jesus. Ele se manteve íntegro, ele poderia fazer, o que era correto, aquilo que a própria tradição judaica o apoiava e dizia, mas ele não quis justificar isso. Ele opta pela integridade. Mas alguém poderia perguntar o seguinte: pastor, e se Jesus não pagasse o imposto do templo? Ele seria preso? Ele seria condenado? Seria multado? Como que ficaria isso? Não ia acontecer nada. Nada disso ocorreria. Se Jesus não pagasse o imposto do templo, o que poderia acontecer era o escândalo. Entende? Isso poderia acontecer, escândalo. Poderia, fazer com que os ouvidos se fechassem. E aí ele não conseguiria, fazer aquilo para o qual ele veio aqui, a essa terra. O que poderia, na verdade, acontecer era justamente isso, desviar pessoas do foco principal. E qual é o foco principal, irmãos? Nosso foco principal é reino de Deus. Então Jesus estava muito focado. Ao vir a esta terra, Jesus, na verdade, ele protegeu de todas as formas, com as suas atitudes, para que, mesmo que ele tivesse o direito, fosse certo, mas se aquilo fosse causar alguma ranhura naquilo para o qual ele foi chamado a fazer nessa terra, ele preferia abrir mão do direito. Você está entendendo? Então, nada de multa, nada disso. A grande preocupação de Jesus era se isso causaria escândalo, dificultasse com que a mensagem do Evangelho, fosse levada e o propósito, o chamado dele, fosse arranhado ali. E aqui a gente precisa tirar lições para as nossas vidas, porque se o mestre teve essa preocupação, isso quer dizer que os discípulos do mestre também precisam ter essa mesma preocupação, Como seguidores de Jesus, precisamos estar atentos se as nossas atitudes, não têm trazido algumas ranhuras, ou comprometendo, ou de alguma forma está comprometendo a expansão do reino, É interessante, e eu já ouvi muito, nesse tempo de caminhada ministerial, pessoas nos procurando e falando: pastor, ora pela minha família, ora pelo meu esposo, ora pelos meus filhos, eu estou na igreja, gostaria tanto que eles estivessem comigo, E aquilo que você já conhece, Desejo de tê-los, mas queridos, o que a gente percebe ao longo da caminhada, eu não quero generalizar, mas muitos, na verdade, não estão atentos à questão, do testemunho. Acabam, de uma certa forma, vivendo a vida a não preservar aquilo que é mais importante, o reino, as vidas que estão perdidas, principalmente aqueles que estão dentro das nossas casas. Está dando para entender? Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, a fé verdadeira, ela nunca vai ignorar as responsabilidades terrenas. Jesus, ele não espiritualiza a desonestidade, nem o fato aqui de ser filho, ele utiliza como uma desculpa para fugir do compromisso. O grande problema é que existem muitas pessoas espiritualizando a desonestidade. De que maneira? Como eu disse, muitas vezes dizendo o seguinte: pastor, Deus entende, Deus compreende. Alguns ainda chegam e falam assim: não, Deus quer que eu faça isso. Na verdade, não é Deus.
é ele que quer fazer aquilo, e ele acaba espiritualizando o negócio e colocando isso na conta de Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. Alguns chegam e falam assim: não, pastor, isso faz parte do meu chamado. Acabam espiritualizando a desonestidade. Ei, Deus não faz milagres para encobrir erros, irmãos. Ele coopera, na verdade, com quem vive alinhado com a sua vontade. O fator determinante é esse alinhamento. Se você tem clareza do chamado, que você está na vontade de Deus, glória a Deus, você vai viver milagre, irmão. Mantenha-se íntegro a isso. Antes do pastor passar a palavra, ele falou: olha, né? Pastor Rogério aceitou o desafio de estar lá em Teutônio Vilela. Ora, mas por que nós estamos em Teutônio Vilela? Nós estamos em Teutônio Vilela por causa, sabe, da lealdade ao chamado de Deus. Deus disse: o tempo na Bahia acabou. Isso foi muito claro para a gente. E mais uma mudança agora de estado. Não basta estarmos no Espírito Santo. Aí Deus falou: olha, vou te levar para outro lugar. Fomos para a Bahia. De lá o Senhor: olha, já chegou o tempo. E então, queridos, essa lealdade, essa fidelidade, sabe, ao chamado, faz com que vivamos milagres. E o que nós vivemos no ano passado, no início do ano passado, foi milagre. Porque não era para eu estar aqui, né? Não era. Então, eu posso dizer para os irmãos, sabe, que nós estamos vivendo milagres em todas as áreas das nossas vidas. Milagres, sabe, queridos? Por quê? Fidelidade ao propósito, sabe? A integridade. É muito mais cômodo. Já estávamos há 6 anos na Bahia, já estava ali e tal. Vamos indo, né? Vamos empurrando, vamos levando aqui, vamos... Não, mas entendemos, o tempo acabou. Irmãos, antes de assumir o ministério, eu disse para o Senhor uma coisa. Eu fui muito claro com o Senhor quanto a essa questão. Eu disse para o Senhor o seguinte: olha, vamos fazer um combinado. A gente está no ministério, mas se o Senhor decidir nos mover de uma posição, de um lugar para outro, o Senhor precisa ser muito claro comigo. Porque se o Senhor não for claro e eu não compreender, eu não vou conseguir obedecer. E aí o que vai acontecer? Eu vou acabar ficando no erro e eu vou ficar no sal. E eu vou me arrebentar, e eu vou arrebentar com a minha família. Então vamos fazer o combinado. Toda vez que o Senhor mover as nuvens, mostra para a gente também. E queridos, o Senhor tem sido fiel, Ele é fiel, sabe? Ele aponta, Ele mostra, desde que a gente tenha um compromisso de zelar o propósito, ser fiel ao propósito, ao chamado que Deus tem para nós. E eu preciso dizer para você o seguinte: todos que estão aqui têm um chamado de Deus. Todos nós fomos comissionados, chamados para fazer discípulos, para cuidar de pessoas, para fazer com que o reino avance, sabe? Liderando células, abrindo a casa para células, sabe? Deus nos chamou para que a gente viva a vida de qualquer forma, não, queridos. É uma vida com um propósito, sabe? Deus não faz milagres para encobrir erros, Ele coopera com quem vive alinhado com a sua vontade, sabe? Com isso, não existem milagres sustentáveis sem integridade. Milagres só fluem, na verdade, milagres não fluem em atalhos, em jeitinhos. Milagres fluem em princípios, amém? Em princípios. Agora, depois da integridade surge outra marca essencial. Podemos enxergar claramente aqui no texto, que é saber discernir o tempo e a postura correta.
Ok? Então, a segunda marca crucial para viver milagres é justamente isso, discernimento. Diga comigo, discernimento. Isso. Nós podemos afirmar, irmãos, que discernimento é saber quando exercer direitos e quando abrir mão deles por um propósito maior. Isso é discernimento. Sabe? Discernimento também é entender o tempo, o propósito e a atitude correta diante de cada situação. Sabe? Jesus teve o discernimento ali. Jesus disse, olha, eu posso requerer o meu direito, mas ele abre mão do direito dele por algo maior. Sabe? Muitos de nós somos daqueles do arvorar a bandeira, do direito, é meu direito, é meu direito. E ninguém toma, é meu direito. Queridos, discernimento para entender o seguinte, olha, eu abro mão dos meus direitos para algo maior, para ver vidas se convertendo, para ver o meu esposo aos pés do Senhor Jesus, para ver a minha família, sabe, servindo ao Senhor, para ver a minha cidade rendida aos pés do Senhor. Eu abro mão dos meus direitos. Discernimento é saber o tempo certo. Aqui não vale a pena forçar não. Aqui eu posso dar uma aliviada. Eu vou segurar, sabe? Mas aquele espírito, de arvorar bandeiras, é muito forte dentro de nós, irmãos. Sabe? Nós temos uma alma muito louca, muito desequilibrada, sabe? Alguns têm uma alma mais equilibrada, melhorzinha, mas no final de tudo, sabe? É desequilíbrio total, irmãos. Não tem uma alma equilibrada, Tudo desequilibrado, Pela misericórdia nós vivemos. Querido, discernimento espiritual é abrir mão do que é legítimo, quando isso preserva o propósito de Deus, sabe? Segundo o apóstolo Paulo, discernimento não é só saber o que pode, mas o que convém. Ele diz aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, primeira carta, ele diz, tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu não vou deixar que nada venha me dominar. Sabe? Discernimento, irmãos. E aí, olhando para o contexto, Mateus 17, essa definição, ela encaixa perfeitamente. Jesus tinha direito, mas escolheu o propósito. Ele tinha o direito, mas ele escolhe o propósito. Proteger o testemunho, fazer com que, sabe, a sua mensagem não sofresse interferência. Ele preserva. Discernimento, sabe? Jesus ensina algo muito profundo a Pedro aqui, sabe? Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, os filhos são livres, Pedro. Os filhos são livres. Ele tinha o direito de não pagar, mas ele discerne que, naquele momento, abrir mão do direito protegeria o testemunho, queridos. Sabe? A lição que eu entendo que precisamos levar é que nem tudo que é lícito convém. Nem tudo que é permitido convém. Precisamos avaliar, orar. Tem nada de errado tomar uma Coca-Cola. Qual é o problema de tomar uma Coca-Cola? Mas convém tomar uma Coca-Cola, sabe? A Bíblia diz que a gente pode comer tudo, O problema não é o que entra, o problema é o que sai da boca. Mas convém comer de tudo? Não é melhor fazer uma dieta, deixar a cocada um pouco de lado, porque tem muito açúcar, Para talvez comer uma fruta, É tentador, irmãos. Eu já falei logo daquilo que mais me tenta,
A cocada, né? Cocada é algo terrível. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que maturidade espiritual é saber escolher a melhor resposta e não a mais, sabe, conveniente. E eu estou aprendendo ainda, né? Isso daí ainda está no processo, né? Maturidade espiritual é saber escolher a melhor resposta, não a mais conveniente. Aquilo que é mais fácil, aquilo que, na verdade, acaba trazendo uma acomodação maior para mim. Sabe, às vezes, irmãos, abrir mão hoje é preservar portas amanhã, sabe? O discernimento, ele protege o propósito, saiba disso, né? Olha para o seu irmão que está ao seu lado, você está quietinho aí, né? Diga para ele assim: querido irmão, quem vive por propósito, não vive brigando por direitos. Amém? Não vive brigando por direitos. Sabe, discernir, queridos, é muito importante. Mas nada acontece enquanto não há uma resposta prática. Você quer saber qual é a terceira marca crucial para viver milagres? Diga comigo assim: obediência imediata. Repare uma coisa, irmãos, no texto, que Pedro, ele não questiona a ordem de Jesus. Pedro vai pescar. Jesus dá uma ordem, e dá uma ordem incomum para Pedro. Olha o que Jesus disse para Pedro: vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe, e aí resumindo, né? Primeiro peixe trará a provisão. Agora, você concorda comigo que Pedro poderia questionar essa ordem de Jesus? Né? A gente questiona ordens e direcionamentos menores do que esse, né? Mas Pedro, ele poderia questionar, né? Ele poderia dizer para Jesus: isso não faz sentido, Jesus. Eu já pesquei antes, nós já pescamos antes, eu nunca vi isso acontecer. Como? Que a provisão vai vir da boca do peixe, uma moeda para pagar o tributo? Não dá. Ele poderia questionar, mas ao invés de questionamento, irmãos, ele obedece sem atraso. Está aqui uma chave importantíssima para viver milagres: obediência. Sabe, a atitude de Pedro nos mostra que milagres não acompanham questionamentos prolongados. Vai acompanhar, sim, obediência imediata. Sabe? Pastor, eu vou obedecer o quê? Você vai obedecer a direção do seu líder, aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Mas como assim, pastor? É homem como eu? Sim. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você conhece Deus, você é um estudioso da palavra de Deus, você conhece Bíblia. A ordem do teu líder, do homem de Deus, da mulher de Deus, ela vem respaldada, apoiada pela palavra. Então, se o seu líder está trazendo apontamento, ao invés de ficar questionando, obedeça, a não ser que você não conheça de Bíblia. Aí você vai ficar em dúvida, né? Será que é o meu líder, né? É a voz do meu líder? Ou é a voz do Espírito através do meu líder? Tem que conhecer a palavra, tem que se interessar pelas coisas de Deus, tem que se interessar, sabe, por estudar a palavra, estar na escola bíblica discipuladora. Nós somos uma igreja, irmãos, que favorece o aprendizado, o crescimento. Precisamos valorizar isso. Aí quando o líder apontar, você, opa, é para já. Parece não ter sentido, mas está carregado de unção. Há algo de Deus ali. Amém? Queridos, a obediência ela ativa o sobrenatural, sabe?
Agora, o atraso pode custar o milagre. E normalmente custa mesmo o milagre, sabe? E uma coisa que a gente aprende na palavra é que todo aquele que confia, irmãos, obedece, amém? Todo que confia obedece. Saiba de uma coisa, Deus não unge argumentos, Deus unge respostas. Deus não respalda, não apoia argumentos, mas resposta. Você pode ver, né? Pedro não argumentou, Pedro respondeu. É para pescar, é para lançar um anzol, pronto, estou aqui. E ele lança, o milagre se manifesta, amém? Faz sentido para você? Agora, queridos, obedecer é essencial, amém? Obedecer é essencial, mas a obediência, ela precisa ser acompanhada de uma fé que age, uma fé que age, ou seja, ela precisa ser acompanhada de uma fé prática. E aqui está a quarta marca crucial para viver milagres em 2026. Fé prática. Quando eu falo de fé prática, irmãos, não estou falando apenas de crer, mas eu estou falando de agir conforme a palavra. Essa é a fé prática. Não é apenas crer, mas é agir. Veja, Pedro não ficou ali acreditando que o peixe teria moeda. Pedro foi ao mar, queridos. Ele lançou o anzol, ele puxou o peixe. Pedro poderia muito bem dizer assim: Senhor, está aí. Eu acredito que a moeda vai estar na boca do peixe. Eu acredito. Ok, Pedro. Mas, e aí? Não. Se o Senhor disse, está lá. Ó, mas você precisa ir. Ou você vai esperar o peixe vir até você e regurgitar a moeda na sua mão. Não, você precisa. Isso é fé prática, irmão, sabe? E eu aprendo que fé não é só crença interior. É uma ação exterior alinhado à palavra. É essa fé que nós estamos falando, sabe? A fé que move milagres, irmãos, é a fé que move. Não é uma fé parada, não é uma fé estática, uma fé parasitária, uma fé que fica esperando, uma fé que fica só na espera, não. A fé viva, ela obedece, ela age, sabe? Crer sem ação, crer sem agir, gera frustração espiritual. Tem muito crente frustrado, sabe por quê? Porque só crê, mas não age, não vai em direção da palavra, sabe? É por isso que acontece, sabe, de muitas pessoas estarem frustradas, frustrado no ministério, frustrado na caminhada cristã, como filho, filha de Deus, ficam frustrados. Fé que não anda, irmãos, não chega ao milagre não, sabe? Por fim, todo milagre verdadeiro, ele precisa proteger algo maior. E eu encerro falando aqui, né, da quinta marca que eu consigo enxergar nesse texto, para que possamos viver milagres extraordinários. E a quinta marca se chama testemunho público. Diga comigo, testemunho público. O texto diz que Jesus paga o imposto para não escandalizar, ok? Está lá no texto, Jesus deixa claro, para não escandalizá-los. Sabe, queridos, eu entendo com isso que o milagre não era só provisão. O milagre aqui, na verdade, nos fala da preservação do testemunho, ok? Milagre aqui nos fala de preservar, sabe, o testemunho. O reino de Deus, irmãos, não avança apenas com o poder. Nós somos a palavra, somos a igreja da palavra e do poder. Amém? Nós somos, mas precisamos entender que o reino não avança apenas com o poder, mas com um bom testemunho. O que adianta demonstrar poder, mas as pessoas olham e falam, não tem bom testemunho, tem alguma coisa de errada. Sabe, o testemunho fala muito.
O testemunho, sabe, aponta, porque quando o poder se manifesta, o milagre acontece. Se tem bom testemunho, as pessoas olham e falam lá, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Meu Deus, os caras estão vivendo milagre. Nossa, que vida abençoada. Eu também quero isso para mim. Aí o reino de Deus avança, porque eles estão vendo, sabe, que existe o poder de Deus em plena operação, mas tem testemunho. Eles dão bom testemunho. Olha lá, aquilo lá é coisa de gente séria, é coisa de gente comprometida, é coisa de gente que está aliançado de fato à visão de Deus, Aí, queridos, o reino avança. Nosso comportamento, irmãos, fala antes da nossa mensagem. Sabe, há uma verdade antiga no cristianismo que diz o seguinte, que diz que a nossa vida é o sermão que o mundo lê todos os dias. Todos os dias o mundo está olhando para nós, está lendo a gente, sabe? Todos os dias. Queridos, todo milagre, ele precisa glorificar a Deus. Todo milagre, ele glorifica a Deus, ele não gera confusão. Imagina, as coisas acontecendo, e as pessoas olham e falam assim, mas não tem um bom testemunho. Imagina a confusão que isso vai criar nas pessoas. Como que pode? Alguém que compra e não paga, alguém que não tem responsabilidade com aquilo que lhe é confiado no trabalho, sabe? Alguém que olha lá, está vivendo isso, está vivendo aquilo, tem alguma coisa, gera confusão, sabe? Quando um milagre vem de Deus, irmãos, sabe o que acontece? Ele costuma aproximar as pessoas da fé, as pessoas da obediência. Ele não gera escândalo, não gera disputa, não gera confusão. Aproxima as pessoas olham e dizem, ali está um homem de Deus, sabe, ali está uma mulher de Deus, eu quero viver aquilo ali também, sabe, eu quero participar desse movimento também. Entenda isso, irmãos, o céu se move quando o nome de Deus, ele é honrado. Deus não faz milagres, sabe, para manchar o seu nome, mas para exaltá-lo. Precisamos ter esse entendimento. Então, Mateus 17, ele nos ensina que os milagres, eles acompanham marcas. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Quero orar por você. Em nome de Jesus, vamos estar orando. Acho que o ministério já está aí, prontidão. Muitos acabam tendo essa visão de que os milagres são apenas eventos. Irmãos, milagres não são apenas eventos. São consequências de uma vida sintonizada, alinhada com a vontade de Deus, irmãos. Você está lembrado dos milagres, das marcas aí cruciais para viver milagres? Está lembrado? Foram 5. Primeira, integridade. A segunda, discernimento. Terceira, obediência imediata. Quarto, fé prática. E quinto lugar, testemunho público. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Amém? Chama o pastor aqui. Pastor Romo. Pastor. Vem, pastor. Nós estamos concluindo, mas eu quero orar por você, para que essas marcas de fato elas possam fazer parte mesmo das nossas vidas, possamos perseguir cada uma delas, porque os milagres que Deus já liberou para a sua vida nesse ano, queridos, precisa de uma certa forma trazer glória para Ele, impactar muitas vidas, amém? E eu creio que esses milagres já foram liberados sobre a sua vida. Toma posse. Qual o milagre que você tem buscado no Senhor? Diga, Senhor, em nome de Jesus, eu não abro mão, eu tomo posse, porque o Senhor já liberou, já está liberado. Eu só preciso, talvez, alinhar algumas coisas aqui para que eu possa vivê-lo, mas é certo que eu vou viver, o Senhor já liberou, é a tua vontade que eu viva esses milagres. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque
Nós cremos num Deus que é bom, bom Pai, que tem o melhor para nós, Deus que de fato traz os apontamentos para que possamos viver o melhor dessa terra. Minha oração é que esta noite, Senhor, a Tua palavra, ela venha provocar em nós, Senhor, provocar em nós desejo de desenvolvermos cada vez mais essas marcas que já estão dentro de nós, porque nós já temos o Senhor. Deus, em nome de Jesus, possamos vivê-las de maneira cada vez mais intensa e que o mundo veja o Senhor em nós e o mundo, na verdade, se sinta atraídos para perto de Ti, atraídos a Ti através dos milagres que o Senhor já tem sobre as nossas vidas. Esteja abençoando a Tua igreja, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor de fato já preparou para nós. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, amém? Aleluia. Eu queria só, o pastor já pregou, já orou, mas eu queria tirar um tempo com você de oração, se você puder, aí no seu lugar, feche seus olhos um pouquinho só, levante as suas mãos um pouquinho para o Senhor. As mãos levantadas significa rendição, mas também significa profetizar, significa abençoar. A palavra de Deus diz: quero que todos os homens levantem suas mãos santas e orem em todo lugar, diz a palavra. Levante as suas mãos e comece a orar agora. A palavra que nós ouvimos hoje fala de marcas de pessoas que vão ver milagres. O texto nos mostra claramente que pescar era aquilo que Pedro comumente fazia, era a profissão dele, ele era pescador. Deixa eu te falar uma coisa: os milagres de Deus para mim e para você vão estar nas coisas mais comuns que você imagina. Pescar é a coisa mais comum, mas aquela pescaria foi diferente. Quem sabe você só precisa voltar e fazer aquilo que comumente você fazia, mas que você parou. Volta a fazer. Talvez só o comum, tirar tempo com Deus pela manhã. O comum, ler a sua Bíblia. O comum, orar antes de tomar decisões. O comum. Dê valor a isso. Dê valor às coisas comuns, porque os milagres estão aí. Quanto menos você imaginar, Deus vai fazer com que coisas sobrenaturais venham a partir das coisas mais simples da sua vida. Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós abrimos nossa boca, nós concordamos em fé. Deus, nós decidimos abrir mão de direito para viver realmente o propósito do Senhor. Então, Pai, nós não queremos ser empecilho para milagres que o Senhor quer fazer na vida de outras pessoas, através de nós de alguma forma. Por isso, Pai, nos dê discernimento para percebermos a hora de nos calarmos, a hora de falarmos, a hora de abrirmos mãos de direito, a hora de clamarmos por direitos. Deus, dá-nos o coração de Pedro, a obediência imediata, nos leva a cumprir imediatamente a Tua vontade, a Tua palavra. E Senhor, que nenhum de nós se cale, mas que a gente testemunhe publicamente do que o Senhor está fazendo. Pai, eu quero declarar nessa noite que muitos milagres estão sendo preparados nos céus e que virão para essa terra a partir do momento que a gente se posicionar. Tua palavra diz que os céus não liberaram nada porque ainda não havia homem posicionado no Éden. Mas quando o homem foi posicionado, a chuva desceu, o céu liberou. Pai, eu quero declarar que nosso posicionamento nessa noite vai abrir o céu sobre nós. Coisas maiores estão por vir e nós vamos viver isso. Pai, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui, vamos voltar para casa e queremos declarar: amanhã tem um novo dia. E nesse novo dia, como cantamos hoje, um novo dia que é uma oportunidade para te amar, é uma oportunidade para testemunhar do teu amor, uma oportunidade para viver a tua vontade, uma oportunidade para pescar, é uma oportunidade para viver milagres. E nesse novo dia, Pai, eu creio
que assim como Pedro, de forma comum, com uma vara e um anzol, ele fisgou o milagre. Amanhã, seja o que for que formos fazer, nós não vamos fazer do mesmo jeito. Vamos fazer com a consciência, com o discernimento. Nós vamos fazer, Deus, com a prontidão de quem crê que na primeira vez que fisgarmos o peixe, será suficiente para nós. Eu creio e declaro, Pai, amanhã é um novo dia de grandes oportunidades para vivermos milagres extraordinários. Quem sabe, quem está tentando por diversas vezes vender algo, quem sabe amanhã vai fazer mais uma postagem e será de amanhã que o milagre vai acontecer. Quem sabe uma pessoa está tentando um emprego e amanhã vai fazer mais uma tentativa e é de amanhã a porta vai se abrir. Quem sabe, Deus, uma pessoa está tentando pedir perdão para alguém, várias vezes já ligou, já tentou, mas amanhã vai tentar de novo e amanhã vai acontecer. Quem sabe, Deus, alguém está tentando engravidar e amanhã, mais uma vez, e será suficiente para a glória do Teu nome. Pai, eu creio e declaro que são nas coisas comuns que o Senhor age, e eu creio que mais uma vez, amanhã, será suficiente e os milagres vão vir sobre cada um de nós. Pai, uma vez mais, vem com graça, consolo para aqueles que estão lidando com o Teu não para essa terra. Sustenta cada um, os leve a levantar da cama amanhã e enfrentar o dia mais uma vez. Mas eu creio que vai ser diferente, porque a Tua presença se manifestará de uma forma gloriosa. Assim eu quero declarar a bênção e a vida sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Toma posse disso. Esse ano vai ser incrível, sim.